Só Ele pode mudar a história e Ele mostrou que Ele pode mudar a história. Deus mudou a história do mundo este ano, né? E Ele mostrou que todo o poder é dEle. E Ele pode mudar tudo, 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 tudo. Nós vivemos isso, estamos vivendo isso. A mudança de toda uma estrutura mundial, né? E eu quero falar para você aqui o seguinte: nós temos novas de grande alegria. Eu tenho hoje à noite novas de grande alegria. Ô pastor, calma aí, está atrasado, porque o Natal já foi. O negócio é de pastores, né, de anjos falando novas de grande alegria, já terminou. Talvez você esteja já desligando essa semana os pisca-pisca, algumas coisas de Natal, né? Mas olha, a luz brilhou. A luz brilhou, né? Ela raiou sobre todo o povo que andava em trevas. A estrela brilhou, a luz do anjo surgindo na frente de Maria, diante de Isabel, quando o bebê ali do seu ventre se mexeu ao encontrar-se com Maria, e a Isabel falou assim: você está trazendo, né, o Messias no seu ventre. Isabel percebeu isso. A luz brilhou diante do José quando ele estava desistindo de tudo, diante dos sábios guiando, diante dos pastores na noite fria, né? E a palavra de Deus diz isso. Isaías fala assim: levante-se e refúgia, né? Sabe, chegou a vossa luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Isaías capítulo 60, verso 1. No verso 2 ele diz: olhai, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia a luz do Senhor, e sobre você se vê a glória do Senhor. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor, o seu alvorecer. Essa é uma profecia sobre Sião, sobre Jerusalém, sobre a terra do Senhor. Mas essa profecia é para os nossos dias. Eu já ia falar sobre essa luz na escuridão. Algumas semanas atrás nós falamos isso para os idosos, né, no culto da melhor idade aqui. Nós falamos isso para eles, sobre que foi um ano de escuridão, né? Mas a luz brilhou no meio da escuridão. E se você andou, se você caminhou, o que você caminhou, se você chegou até agora, é porque uma luz brilhou na tua vida, e essa luz foi o Senhor, guiando você. E eu falei para os idosos, falei assim: olha, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, de cada um de vocês. E olha, se Deus nos guiou no meio da escuridão, imagine em dia claro. Nós vamos correr, né? Se nós fizermos tantas coisas num tempo tão difícil, se estiver num tempo bom, então a produção vai ser muito maior. E isso que eu quero dizer para você agora, né? O que você experimentou esse ano, o ano que vem vai ser tremendo em sua vida. Porque o que você cresceu esse ano, o ano que vem você vai crescer muito mais. Pode ter certeza. Porque esse Jesus é que sustenta todas as coisas. Todas as coisas, como diz o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Assim, sem ele, nada do que foi feito se faria. Nele estava a vida, ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Olha que legal. As trevas não resistem à luz, as trevas não resistiram à luz, as trevas não resistem e nunca resistirão à luz. Não há força nas trevas para suplantar a luz, né? Nós temos aí um comercial de um certo banco falando sobre os vagalumes aí que iluminam, e aquela escuridão tomando conta, envolvendo as pessoas, né? E é mais ou menos isso. Mas a luz não é um de vagalume, a luz é a luz de Cristo. E com a luz de Cristo tudo se transforma. Este ano a luz não se apagou, a luz de Cristo não se apagou. Sabe, os nossos olhos estavam embaçados com choro e pelo medo, pela perda, pelo luto, né? Estou falando isso, minha tia, meu tio é pastor em Salvador. Minha tia e meu tio estavam com Covid. E ontem minha tia faleceu, hoje ela foi sepultada. Meu tio está na UTI, né? Outras histórias, nós temos o pastor Ivo, em nossa associação, que teve que agora ir para a UTI, porque a saturação dele caiu muito.
e ele foi para a UTI, nós estamos orando por ele, né? Mas não só por ele, é pela família, é pela igreja, é por todos que estão em volta dele, que sentem isso, né? Estávamos orando, a Cida estava conosco no culto de Natal e a mãe dela faleceu. Quantos parentes faleceram? E o choro embaçou os nossos olhos. O choro, ele acabou muitas vezes fazendo a gente fechar o olho e ficar só esfregando o olho. Mas sabe uma coisa? A luz brilha. Talvez com os olhos embaçados, mas ainda vimos essa luz brilhar, né? Muitos estão dizendo o seguinte: não quero mais lembrar de 2020, quero esquecer esse ano. Eu quero esquecer 2020. Eu não quero esquecer. E eu vou convidar você a nunca esquecer de 2020. Nós vivemos em 2020. Nós passamos por 2020 e nós vamos sair de 2020. Eu não quero esquecer esse ano de maneira alguma. Eu quero lembrar, em meio a dor e sofrimento, como Deus foi fiel. Como Jesus iluminou os nossos caminhos. Como o Espírito Santo veio com consolo, com paz, com redirecionamento, com estratégias, com criatividade, com livramento em muitas casas. Eu quero lembrar de 2020, eu quero nunca esquecer desse ano. Eu quero contar isso, quero lembrar, sabe, das muitas vitórias, em meio às perdas, né? Em Deus mudando toda a história, sabe? Para que Ele se fizesse presente e a gente se curvando diante dEle. Uma coisa que Deus sempre pede para o seu povo: memória. Sabe, não esqueça, traga a memória, não esqueça. Memória é o que Deus pede para a gente, pede para o seu povo: não esqueçam, falem, ensinem às próximas gerações tudo aquilo que vocês vivenciaram, ensine os seus filhos, seus netos, ensine-os a guardar os meus mandamentos, ensine-os como eu conduzi o povo, ensine-os como eu venci, como eu conduzi a sua vida, como eu fiz você produzir em meio de um ano que parece que nada iria produzir, sabe? Lembre-se que em 2020 nós batizamos muitos adolescentes. Em 2020, no meio disso tudo, famílias se juntaram à nossa igreja. Sabe, em meio a tudo isso. Eu não quero esquecer, eu quero trazer à memória, porque isso me dá esperança. Sabe, lembrar desse ano me dá esperança para os próximos anos. Não me traz medo, não me traz pavor, não me deixa assustado. Porque nós vimos o que Deus fez esse ano. Então isso me dá muito ânimo para olhar para frente, para caminhar para frente. Sabe, para entender que Deus tem muito ainda pela frente. Você talvez, em algum momento, se esqueceu de Deus. Eu não quero esquecer de Deus, mas talvez você esqueceu. Talvez a gente esqueça de Deus em alguns momentos de dor e sofrimento, e nós não podemos fazer isso, apesar de fazer. Nós precisamos lembrar, e eu quero dizer para você, mesmo que você se esqueceu de Deus, Deus não esqueceu de você. Sabe? Tem cristão que se esqueceu que era cristão. E, aliás, tem muitos cristãos que estão se esquecendo que são cristãos. Né? Tem muitos que creem em Deus e declaram que creem em Deus, mas esquecem de Deus na sua vida diária. Deixam Deus de lado. Né? Comprei um livro aí, numa série, né, que a gente falou cristão ateu. Né? Creem em Deus, mas vivem como se Deus não existisse nas suas vidas. Né? E fazem coisas que que Cristo não faria, ou que Cristo não gostaria que ele fizesse. Mas mesmo assim o fazem. Você e eu precisamos de algo que nos faça lembrar que somos cristãos, que Cristo está em nossas vidas, que a luz ainda brilha. Nós precisamos de alguma figura, uma ilustração, talvez um objeto, para que a gente sempre lembre-se disso. E Deus sempre colocou na vida do seu povo objetos, para que eles lembrassem. E esses objetos eram mais ilustração, representação. E olha, quando um objeto é memória, um memorial, o valor dele não está nele, mas está naquilo que ele representa, naquilo que ele traz à memória. Você tem vários objetos em casa que eles não têm neles mesmos valor nenhum, mas eles te trazem uma memória que é muito importante,
que é muito importante. Deus sabe disso. Deus nos criou. Deus criou você e eu com esse poder de ter uma memória afetiva das coisas. Uma memória que faz mexer com a gente. E alguns objetos da nossa história são para isso. São para trazer à memória aquilo que aconteceu no passado. Ou trazer à memória aquilo que precisamos estar bem lembrados hoje. E eu quero usar um objeto nessa noite. Talvez você já olhou aqui e falou assim, o negócio aí está estranho. Né? A Igreja Batista não usa menorá, mas eu estou vendo menorá lá na frente. Né? Menorá é esse objeto aqui. Ó. É um objeto. Né? Menorá no hebraico é apenas candelabro. A palavra para candelabro no hebraico é menorá. E eu quero falar um pouco desse menorá, desse objeto que traz a memória, que nos faz lembrar e que é preciso lembrar. A menorá é o símbolo, juntamente com a estrela de Davi, é o símbolo da nação de Israel. O povo judeu o tinha como símbolos e a nação de Israel o adotou como símbolo nacional. É o menorá e a estrela de Davi. Você vai ver talvez muitos menorás com a estrela de Davi nessa base dele aqui, porque são os dois símbolos nacionais. Nós temos a descrição do menorá, ou da construção do menorá, ou da menorá, não do, né? É da. Em Êxodo. Em Êxodo capítulo 25, ele fala assim, o Senhor. Eu vou ler aqui, na nova versão internacional, ele diz assim, verso 25, capítulo 25, verso 31. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal e a haste, as taças, as flores, os botões do candelabro formarão uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças em formato de flor de amêndoa, em um dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças em formato de flor de amêndoa no braço seguinte. Assim, cada uma com botão de flor. Assim será com os 6 braços, né, que saem do candelabro. Na base, o candelabro haverá 4 taças em formato de flor de amêndoa, cada uma com um botão de flor. Haverá um botão debaixo de cada uma dos braços que saem do candelabro. Os braços, com seus botões, formarão uma só peça, com um candelabro, tudo feito em ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas, e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e os seus apagadores serão de ouro puro, com 35 quilos de ouro puro. Faça o candelabro. E todos esses utensílios, tenham cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Interessante isso. Deus mostrou isso a Moisés no monte. Deus mostrou isso. Na construção do tabernáculo haveriam esses utensílios. Nós já estudamos sobre isso, e eu não quero hoje fazer um estudo sobre o símbolo do candelabro, todos os detalhes dele, flor de amêndoa, né? Não quero fazer isso hoje. Né? O Instituto do Templo, uma organização não governamental, ela reúne há muitos anos, há décadas e décadas, financiamento, dinheiro, e para reconstruir o novo templo, o terceiro templo. Eles estão prontos para reconstruir, mas a base dele está debaixo de Omã, né? A mesquita de Omã. Então há um processo perigoso até para se reconquistar aquela terra e se fazer o templo. Mas eles fizeram uma réplica, né, com 35 quilos de ouro, 24 quilates, mais de 5 milhões de dólares, e esse candelabro está lá em Jerusalém, exposto, né, numa vitrine. Todos podem visitar, os turistas vão lá e visitam esse candelabro, o mais próximo da descrição. Né? Há muitos que tentam explicar os 7 espíritos em Isaías 11, é os 7 espíritos do candelabro, as 7 igrejas do Apocalipse,
né? Tem várias maneiras de entender isso. A palavra de Deus diz que a igreja é o luzeiro do mundo, né? E nós temos isso, mas a base, interessante, a Cabala fala sobre os 7 sentidos dos saberes, né? E aí eles também têm como base a educação, o projeto educacional israelita é com base nos 7 saberes. Né? E aí a Cabala explica os candelabros. 7 é o número da perfeição, é a luz, né, que ilumina perfeitamente todas as coisas. Mas eu quero dar 3 aspectos principais que eu entendo que é para a nossa igreja, para a nossa vida, para o nosso ano de 2021. Eu quero acender o candelabro. Era importante saber que ele começa a partir de Deus, como a origem de toda a luz, né? A origem de o Pai das luzes. Deixa eu acender de novo aqui. Aí. As lâmpadas não eram pavis assim retos. Eram lâmpadas onde o pavio era de lado. E o pavio das lâmpadas laterais tinham que estar voltados na direção do pavio central, da luz central. Porque dela viria toda a luz para as outras lâmpadas. Não eram velas, eram com azeite, lâmpadas mesmo, com azeite e pavio, e elas eram acendidas a partir da luz central. No ambiente onde não havia luz, dentro do tabernáculo não entrava luz externa. Então, a única luz dentro do tabernáculo era a luz do candelabro. E essa luz não poderia ser apagada, ela teria que ser mantida acesa dentro do tabernáculo. E aí a função de mantê-la acesa era do sumo sacerdote, que deveria mantê-la acesa. Mas o candelabro é memorial. Eu quero olhar para esse candelabro como algo que me traz à memória que a luz de Jesus, que a luz de Deus precisa estar no centro de todas as coisas. E essa luz ilumina não só ao seu redor, mas todas as outras que estão do seu lado, mantendo-as acesas. A menorá é um memorial, uma pessara, é uma peça que chama-se trazer a memória, é um memorial. A origem da própria luz, Deus, o Pai das luzes, nós vemos isso em Tiago. Tiago fala assim, olha, Tiago capítulo 1, verso 16, 17, meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Deus é chamado Pai das luzes, da onde vem a origem da luz. E, aliás, quero lembrar, quem que disse que haja luz e houve luz? O próprio Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele gera a luz. A luz existe em Deus há a luz. Ele origina-se a luz, ele gera a luz a partir dele mesmo. E essa é a luz que ilumina os povos, que ilumina as nossas vidas. Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus traz, porque Jesus era o Deus. Jesus é Deus. É a encarnação de Deus. É o unigênito do Pai. Em mesma substância e essência. É Deus entre nós, é Emmanuel, Deus conosco. Então Deus, o Deus da menorá, o Deus que a menorá lembra e nos traz à memória, o Deus de luz, é Jesus Cristo. E Jesus se apresenta como eu sou a luz. Mas ele não fica só com essa afirmação. Jesus reivindica para si a luz, mas ele o faz para depois compartilhá-la conosco. Ele traz e compartilha conosco essa luz. E aí ele fala assim, vocês são a luz do mundo.
É a afirmação bem clara: vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Olha as duas afirmações de Jesus. Eu sou a luz do mundo, vocês são luz do mundo. A igreja é luz que ilumina. Então não pode ser apagada a luz que ilumina, que traz claridade para a realidade humana. O mundo precisa dessa luz, a luz de Cristo que veio a nós, mas a luz que Cristo fez em nós. Deus, Jesus Cristo, Ele faz a luz brilhar em mim e em você. E é uma luz que a sociedade precisa. Somos filhos da luz. E quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz aqui, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam, então, como filhos da luz. Sabe? Pois o fruto da luz consiste em boa bondade, toda bondade, justiça e verdade. Quem é da luz é bondoso, é verdadeiro e é justo. E Paulo fala, vocês precisam lembrar e viver como filhos da luz. Vocês estavam em trevas, agora vocês estão em luz. Sabe, a igreja é esse candeeiro que ilumina o mundo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, ele diz assim, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Vocês são brilhos, é o brilho, a luz de Deus para o universo, guiando os passos daqueles que estão em trevas. Sabe? A igreja, ela precisa exercer isso na sociedade, aonde ela vive. Você e eu precisamos lembrar que precisamos ser luz e não apagar essa luz. Não consumir ou deixar essa luz se consumir em cada um de nós. O candelabro tem mais um detalhe que é que a luz, o pavio era consumido. Esse pavio chegava ao final dele. E o azeite também, ele se consumia. E ele se acabava. E aí você falou assim, aquilo que eu tenho se acaba. Talvez o seu pavio esse ano se acabou. Talvez ele se consumiu inteiro. E aí ele se apagou. Ele foi se apagando. Ele foi se apagando. Talvez situações para as quais você passou, ele se apagou. Sabe, eu esqueci qual que é aquela síndrome psicológica, burnout, né? Eu conheci pessoas que passaram pela síndrome de burnout, e um dos símbolos do burnout é esse pavio apagado, né? Consumido, as energias se foram, e você se vê escuro, você se vê sem capacidade de lançar luz sobre nada. Sobre ninguém, você não ajuda ninguém, você não consegue mais fazer nada, você não produz mais nada. Era necessário fazer uma limpeza, e a limpar os castiçais era um serviço para o sumo sacerdote, que tinha que retirar a vela ou azeite gasto. E essa retirada era feita de fora para dentro, da parte externa para a interna. Mas ele tinha que tirar, mas ele também tinha que limpar. Ele tirava o azeite dali, ele ia limpando. E tirando o pavio velho. Mas, ao mesmo tempo que ele ia tirando, ele tinha que já acender. Né? Eu até errei a sequência, tirei todos. Eles não tiravam todos. Eles iam tirando um por um. Mas, ao mesmo tempo, eles limpavam e logo era aceso de novo. Não podia ficar sem ser aceso. Mas é necessário fazer essa limpeza, é necessário que as suas experiências passadas, elas sejam limpas da sua memória, para que você volte a brilhar. Sabe, eu não sei, tem gente que desistiu de brilhar, desistiu da vida, por causa da experiência passada, entregou-se, mas agora não quer se entregar mais. Então é necessário uma limpeza, é necessário apagar essa memória antiga e gerar novas memórias, uma nova experiência com Deus.
para que o candelabro volte a brilhar de novo inteiramente. E eles mantinham a luz central, a lâmpada central acesa, até que todas fossem acesas, para depois eles limparem a central. E era interessante que o volume de azeite colocado em todas era o mesmo, mas a central ela permanecia acesa até que todos fossem acesos. Existe uma parte da história de Israel, que é o Hanukkah, a festa de Israel, a festa da reinauguração do templo de Jerusalém. Né? A revolta dos macabeus, eles reconquistam o templo, e aí eles reinauguram o templo. E na festa de reinauguração, tinha um candelabro de 9 pontas, que é o candelabro do Hanukkah, da festa das luzes. E aí disse que quando eles fizeram lá, puseram azeite e tinha que no dia seguinte ser renovado o azeite. Mas quando eles procuraram azeite, não tinha azeite, porque o azeite tinha sido corrompido, o azeite tinha sido alterado. E eles falaram, e agora? Nós não temos azeite puro, vai demorar alguns dias para produzir o novo azeite. E a festa deveria ser de 8 dias. Mas aí onde a gente vai conseguir esse novo azeite? A surpresa é que no dia seguinte o candelabro estava aceso. E no outro dia o candelabro estava aceso e diz a história que por 8 dias a luz não se apagou e o azeite não se consumiu do candelabro. Né? Então até hoje se conta esse milagre do Hanukkah entre o povo de Israel. As lâmpadas, o menorá, Hanukkah, não apagou. A luz de Cristo não se apaga, mesmo que a sua se apague. Mesmo que você se sinta apagado, a luz de Cristo não se apaga em você. Há um processo de renovo na sua vida. Não podemos deixar que essa experiência passada apague a luz do ano que vem, sabe? Não podemos deixar em momentos de depressão apagar a nossa existência. Não podemos deixar que o burnout ou outras situações da nossa vida impeçam de a gente investir de novo energia em viver. Sabe, energia na família. Eu não sei qual é a tua desilusão com família. Não desista de família, porque você teve uma experiência com família ruim. É necessário limpar isso, permitir que o Senhor nos limpe. Né? A palavra de Deus sobre esse processo nas nossas vidas, né? É bem claro, o Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele traz renovo, Ele é o renovo das nossas vidas. Em Hebreus fala sobre isso. E eu falei o quê? Quem que acende as velas? Ou quem que acende as lâmpadas? Quem fornece o azeite e coloca o azeite é o sumo sacerdote. E nós temos como sumo sacerdote Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Hebreus está lá, Hebreus capítulo 2, 17. Né? Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos e em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Em Hebreus capítulo 4, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha que lindo, temos um sumo sacerdote que adentrou os céus e que passou por esta terra e não pecou. E ele tem esse poder de nos aperfeiçoar nele, de nos purificar, de reacender a chama que foi apagada, de renovar esse azeite puro. E quando eu falo desse processo de santificação, de renovo, eu lembro muito da palavra de Deus lá de Josué, santificai-vos porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou da palavra de Jesus, quando diz o quê? Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Eu lembro, quando eu falo azeite novo e puro, eu me lembro disso. Nós precisamos disso, mas é preciso limpar, se santificar. E quem faz isso é o sumo sacerdote.
Quem faz isso é o sumo sacerdote. A luz não sou eu e nem você que acende. O azeite não é produzido por mim nem por você. O que mantém a luz acesa não sou eu e você. É Deus, em Jesus Cristo, que opera isso, tanto em vocês como em mim, em toda a igreja de Cristo. É Deus que deseja fazer isso em você. É Jesus que precisa e deseja fazer isso em você. Pessoas querem ter a luz própria. Pessoas se acham iluminadas. Acendem as suas próprias luzes. Produzem o seu próprio azeite, entre aspas, puro. É a luz das suas próprias capacidades. Eles querem usar as suas habilidades como luz. Eles querem usar os seus conceitos como luz. Porque eles se acham fonte de luz. Eles deixam Deus de lado, deixam Cristo de lado e se colocam como luz. Infelizmente, muitos estão colocando o seu corpo como luz. Essa luz que o homem produz, ela é temporária, ela engana, ela se apaga, ela não se mantém, é passageira, não resiste. Ela não resiste nas intempéries. A luz que o homem acende, ela tem tempo de validade e essa luz se acaba. Mas a luz que Deus acende, ela permanece para ter todo sempre. E ela continua brilhando. Essa luz que o sumo sacerdote acende, ela continua brilhando. Ela brilha nas habilidades, ela brilha nas decisões empresariais, ela brilha no lucro das pessoas, ela brilha no corpo e na beleza das pessoas. E não precisa se usar do corpo, se oferecer o corpo de maneira vulgar. E, infelizmente, estamos aí passando por isso. Abrimos as redes sociais e eu choro, né, de tristeza. Choro de tristeza. Pessoas querendo se reafirmar com os seus próprios corpos. É luz própria, não é a luz de Cristo. Mas aquelas que têm a luz de Cristo são bonitas, são belas, mas não precisam se expor. Sabe? Elas vão ter isso, elas têm a sua beleza reconhecida, ela tem a sua formosura reconhecida, mas por causa da luz de Cristo que habita nelas. Deixe a luz de Cristo iluminar você, e você vai perceber isso. Sabe? O seu valor vai ser mais do que o ouro puro. A luz de Cristo em você, Ele exalta suas habilidades, Ele exalta as suas capacidades gerenciais, empresariais, relacionais, profissionais. A luz que brilha, brilha também no sucesso profissional das pessoas. E essa luz de Cristo está brilhando no sucesso profissional de muita gente, no sucesso emocional, no equilíbrio emocional de tantas pessoas, na capacidade de recuperação emocional. Sabe? Nós estamos vendo isso. E vamos ver muito mais. Você vai experimentar muito isso na sua vida. Porque essa luz de Cristo, ela vai iluminar as capacidades que Ele mesmo já te deu. E vai iluminar as novas habilidades que Ele vai estar te dando. As oportunidades vão surgir e Ele vai iluminar os seus filhos e filhas. Diante das possibilidades que vão surgir. Você será a luz e as pessoas vão ver a sua luz. Tá? A sua esposa vai ver a sua luz, o seu marido vai ver a sua luz, os seus filhos verão essa luz brilhar em você, os seus pais verão essa luz brilhar em você, sabe? Os seus amigos verão essa luz brilhar em você, o seu gerente, o seu supervisor, os donos da empresa verão essa luz brilhar em você, outras empresas verão essa luz brilhar em você e na sua empresa. Outras pessoas perceberão isso, reconhecerão isso. A sociedade verá a luz que vai brilhar. E ela vai mostrar que Deus está com você, que Deus é por você e que Ele nunca vai parar de brilhar por você. E em você, através de você. Você não pode apagar essa luz. Jesus disse assim, não façam isso, não apaguem essa luz. Mas quando Ele falou que não, Ele não falou assim, não apaguem essa luz, não escondam essa luz. A palavra de Cristo é não escondam
esconda a luz. Você não pode apagar a luz. Você pode tentar esconder essa luz. Você pode colocar alguma coisa para esconder essa luz. Você pode tentar obstruir essa luz para que os outros não vejam essa luz. E, lamentavelmente, tem pessoas, crentes em Cristo Jesus, que estão encobrindo essa luz com os seus pecados e a sua desobediência a Cristo Jesus. Olha que Mateus 5,15, capítulo 5, diz assim: alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal não puder dar sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Ao contrário, pega essa candeia e coloca no lugar apropriado. E assim ilumine a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? É o seguinte: eu não acendi uma luz em vocês, porque eu sou o sumo sacerdote, eu que coloco o azeite, eu que acendo a luz. Eu não acendi essa luz para poder chegar e esconder essa luz. Eu não quis isso. Eu quis que essa luz fosse colocada no alto, para que ela ilumine. Então não esconda a luz de Cristo. Não esconda a luz que eu acendi em vocês. Sabe, essa luz que eu mantive acesa durante 2020 não é para ser apagada, no sentido de escondida. Não é para ser escondida, mas é para ser mostrada para todos. Vivam essa luz, não tenham medo de viver essa luz. Ano novo está diante de nós, diante de nossas famílias. Sabe, Deus fará maravilhas em nós a partir da sua luz em nós. Quero deixar uma profecia, a profecia de Isaías. Eu comecei a ler ela, capítulo 60 de Isaías. E eu quero ler para vocês. O ano passado, eu estava pregando sobre grandes mudanças em nossas vidas. Grandes mudanças em nossa igreja. Alguns me deram bronca durante a pandemia. Pastor, para de pregar essas coisas. Né? Porque elas acabam acontecendo de uma maneira muito forte. E aí, por muitos anos, eu tenho pregado, no último domingo do ano e no primeiro domingo do ano, aquilo que eu sinto que Deus está mostrando para a nossa igreja, para nossas vidas. E eu quero dizer para você o seguinte: esse ano vai ser um ano de virada, um ano de muitas coisas que Deus vai mostrar, grandes maravilhas, a partir da luz dele em nós. Então, não esconda essa luz. Porque a partir dessa luz de Cristo em nós, muitas coisas serão reveladas, muitas coisas serão mostradas por Deus. E como eu falei, a profecia de Isaías era para Sião, a restauração de Sião. Mas eu quero que você escute e que o Espírito Santo aplique na sua vida. Diz assim: levante-se, refúgia, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor. E sobre você se vê a sua glória. As nações virão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida. E a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelo cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá,
carregando ouro, incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaote e o servirão, serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe seus filhos, com a prata e o ouro, e honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros e os seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As tuas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, porque lhes tragam as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino que não se a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão os pinheiros o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do seu santuário, do meu santuário. E eu glorificarei o local em que vocês pisam com seus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que o desprezaram se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e sitiada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, eu lhe trarei bronze. E em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar da violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. O sol não terá mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei sobre as minhas mãos, com as minhas mãos, obras das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Que o Senhor aplique no seu coração, que partes dessa profecia se cumpram na sua vida, nesse ano de 2021. Eu tenho certeza que esta luz vai brilhar mais intensa esse ano que vem, sobre a sua vida e sobre a minha vida. E você vai ouvir novas de grande alegria sobre você. A nossa igreja vai experimentar isso. As pessoas virão essa luz. Elas vão ver as nossas boas obras, a nossa justiça. Elas verão e virão a nós. Elas verão e virão a você. Elas vão buscar em você desfrutar dessa luz de Cristo que brilha em você. E vai brilhar intensamente esse ano. Não encubra essa luz. Não esqueça dessa luz. Não despreze essa luz.
Permita que o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, brilhe em você. É o meu convite. E eu quero que você guarde isso no seu coração e viva como filhos da luz. Amém? Pai querido, Senhor Deus, obrigado por este tempo. Obrigado por esse momento tão gostoso. Obrigado por relembrar que o Senhor é o sumo sacerdote e que todo dom perfeito vem do Pai das luzes para as nossas vidas, e que o Senhor é esta luz do mundo, e o Senhor nos fez luz para o mundo. Queremos iluminar o mundo com a Tua luz. Entregamos as nossas vidas a Ti, Pai. Perdão se em algum momento nós esquecemos de Ti, Pai. Perdão se a nossa desobediência, o nosso pecado encobriu esta luz em nós. Receba agora aqueles que estão se arrependendo, Pai, e pedindo perdão por cobrirem a Tua luz. Receba-os, limpa-os, Pai. Renova o azeite na vida deles, para que a luz que o Senhor está reacendendo neles, está aumentando e vai aumentar tremendamente. Brilha em nós, em nome de Jesus. Amém.